Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar trabalho e energia e vamos começar entendendo o que é trabalho, né? O que é esse conceito, o trabalho de uma força. Então, a situação física que nós temos é a seguinte: imaginem que nós temos um caminho qualquer, tudo bem? Então isso aqui pode ser um piso. Eu vou considerar em princípio um piso nivelado, sem atrito e todas aquelas coisas que físicos amam para entender um problema de forma mais básica. E aí a gente coloca aqui um objeto que vai se mover em cima desse piso, tudo bem? Aí, o seguinte, imaginem que nós temos, né, aplicado nesse objeto, um objeto eu vou chamar de M porque ele possui massa, mas essa massa não é relevante para o que nós queremos estudar agora. Então, vamos imaginar esse objeto e vamos aplicar aqui uma força F, tá? Nessa direção e sentido, tá? A nossa força F. Então, eu estou dizendo que a minha força F faz um ângulo θ aqui, com a horizontal, tá bom? Chamo de θ esse ângulo. Seguinte, imaginem que, por conta dessa força F, o meu objeto começa a se movimentar. Na verdade, não precisa ser por conta dela, mas imaginem que durante todo o percurso a força F é constante, tá? Então, eu vou considerar ela constante. E aí o objeto se movimenta e vem parar num novo ponto aqui, a uma distância, uma determinada distância do ponto original, e com a força F ainda sendo aplicada aqui, mesmo ângulo θ, tá bom? É a mesma força F. Então, vamos supor que aqui era a posição inicial, aqui é a posição final. Então, esse deslocamento aqui, né, essa distância, eu posso chamar de D ou eu posso chamar de ΔS. Tanto faz, tá bom? Eu vou usar a notação D porque ela simplifica a fórmula, mas isso nada mais é do que um ΔS. Eu estou só dando esse nome de ΔS para mostrar algo um pouco mais para frente, que eu vou usar ΔS como nomenclatura. Enfim, o ponto é que o objeto se moveu de um instante inicial para um instante final, ele se moveu de uma distância D. E a força F atuou nele esse tempo todo. Agora, o que é o trabalho dessa força F? Olha, como ele se movimentou, isso significa que de certa forma teve alguma contribuição da força F nesse movimento, seja acelerando o objeto. A gente sabe que pela segunda lei de Newton, né, a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, se tem uma força, tem uma aceleração associada a ela. Então, a força pode ter acelerado o objeto. Além disso, eu posso ter o contrário, a força pode ter desacelerado o objeto, ou a força pode ter feito com que o objeto se mantivesse com velocidade constante, né, equilibrasse tudo para uma resultante dando zero. Fato é que essa força teve alguma influência no movimento do nosso objeto. Agora, a gente vai notar o seguinte: o objeto ele se movimentou horizontalmente. Então, qualquer que seja a influência que essa força teve nesse movimento, nós temos que analisar a componente horizontal dessa força. Então, eu vou convencionar, sendo nesse sentido eu vou chamar de x, esse sentido eu vou chamar de y, tá? Porque aí eu consigo decompor a minha força daquela forma que vocês já estão acostumados. Eu tenho uma força, uma componente horizontal, Fx, né? Tem uma componente horizontal Fx e tem uma componente vertical Fy. Aqui assim. Certo? E Fy, ela não interessa para esse movimento, porque ela está perpendicular. O meu movimento é horizontal, ela com certeza não está influenciando em nada. Então a gente vai olhar aqui para Fx e eu vou definir uma grandeza chamada trabalho. Eu vou falar que o trabalho dessa força é igual a componente x da força vezes o meu deslocamento, certo? Bom, como esse ângulo aqui é o ângulo θ, usando trigonometria simples do triângulo retângulo, é muito fácil ver que Fx é igual a F vezes o cosseno de θ. Sendo assim, nós definimos o trabalho de uma força, ele é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. E essa aqui é a fórmula do trabalho. Então, o trabalho de uma força F é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Bastante simples.
Agora vamos dar uma interpretação física para o que significa essa fórmula, né? O que é o trabalho, o que é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno θ. Bom, nós podemos pensar em termos de energia. Podemos pensar da seguinte forma: vamos imaginar um sistema perfeito em que não há nenhuma força atuando além da força F. Então, a única força atuando no sistema é a tal da força F. Isso significa que a minha componente x vai provocar no objeto uma aceleração. Como ela está provocando uma aceleração, ela provoca também uma mudança na velocidade. Então, para uma força positiva e um objeto com velocidade inicial zero, por exemplo, eu tenho aí uma diferença de velocidade, de modo que a velocidade final é maior do que a velocidade inicial, certo? Então, se eu tenho um objeto indo cada vez mais rápido por causa da força F, e quanto maior a distância que eu vou aplicando essa força, o objeto vai indo cada vez mais e mais e mais rápido, eu tenho a velocidade aumentando, certo? Consequentemente, eu tenho um aumento na energia cinética, e eu já vou falar dela, tá? Mas a energia cinética, ela é a energia daquilo que se movimenta. Então, quanto maior o movimento, é razoável pensar que é maior a energia cinética. Então, a gente está pensando que o trabalho de uma força é quanta energia essa força está fornecendo para o nosso objeto. Tá bom? Vamos guardar essa informação e vamos fazer um exemplo. Então, imaginem que nós temos um objeto que se move de um ponto A, originalmente a 2 metros da origem, até um ponto B, que fica a 5 metros da origem, certo? E vamos supor que nesse objeto tenha sido aplicada uma força de 40 newtons, com um ângulo de aplicação de 60 graus. Qual deve ser, portanto, o trabalho dessa força? Bom, é fácil calcular utilizando essa fórmula. Nós temos que o trabalho dessa força é igual aos 40 newtons vezes a distância, como a gente foi do 2 para o 5, a distância é 5 menos 2. Então, 3 metros, vezes o cosseno do ângulo θ. Como o θ é 60, é só multiplicar pelo cosseno de 60. E o cosseno de 60 é igual a meio. Então, aqui nós temos simplesmente que o trabalho é igual a 40 vezes 3 dividido por 2. E isso é igual a 60. Mas 60 é o quê? Qual deve ser a unidade do trabalho? Bom, eu havia dito que o trabalho, de certa forma, está relacionado com energia, então é razoável supor que a unidade do trabalho seja uma unidade de energia, 60 joules, que é a unidade do Sistema Internacional para energia. Mas dizer dessa forma deixa tudo um pouco vago e não é muito suficiente. Então vamos analisar a dimensão dessa coisa. Aqui, a gente sabe que o trabalho tem dimensão de força e força tem dimensão Newton, né? A unidade é Newton. O deslocamento no Sistema Internacional é o metro. E cosseno, seno, exponenciais, todas essas funções assim, elas não têm uma dimensão. Então, a gente sabe que o trabalho tem unidade de Newton vezes metro. Por sua vez, Newton é igual a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Quando nós multiplicamos isso por metro, nós temos que a unidade do trabalho é igual a quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, essa é a unidade. Nós podemos sempre verificar que a unidade do joule é igual que 1 joule é igual a 1 kg vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. E vamos fazer isso agora. O que nos leva a entender a energia cinética. Então, essa primeira parte é o trabalho de uma força. Essa segunda parte aqui, eu vou falar sobre a energia cinética. Então, o que é energia cinética? Energia cinética é a energia associada a um movimento de um objeto. Então, energia associada ao movimento de um objeto, né? Energia associada ao movimento. Isso significa que
quanto maior for a velocidade, né? Então, nossa implicação é que quanto maior for a velocidade, nós temos, bom, eu vou escrever, se V aumenta, energia também aumenta. Energia cinética, aliás, né? Aumenta também. Eu vou escrever EK, índice K. Esse K vem de kinetics, né? do grego. Bom, vocês já devem conhecer, sei lá, quem já jogou Nintendo Wii. Não é o Nintendo Wii, é o Xbox, né? O Xbox tem o Kinect e significa aquilo que capta movimento, né? O cinema vem de kinema também, que é as imagens com movimento. Cinemática, o estudo do movimento e por aí vai. Bom, então é isso que significa energia cinética. Agora uma nota histórica, né, para explicar para vocês. A energia cinética ela não tinha tido uma formulação matemática muito fácil de se concluir. Várias pessoas, vários físicos, filósofos, matemáticos da antiguidade tentavam determinar a energia, definir o que era energia, mas vocês devem se lembrar da última aula que isso é uma tarefa bastante complicada. E até hoje nós não temos uma definição correta, uma definição fechada do que é energia. Acontece que a energia cinética ela foi estudada, ela começou a ser estudada por Newton, e Newton disse que a energia cinética deveria ser algo como a massa vezes a velocidade. Então, se você tem um objeto se movendo a uma determinada velocidade, a energia cinética deveria ser dada pela massa vezes a velocidade. Através de experimentos, né, uma cientista, a Marquise Emilie du Châtelet, ela mostrou que não, que a energia cinética deveria ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então essa é a fórmula da energia cinética. Tá? Só para vocês saberem como foi o experimento que ela fez, ela pegou uma cama de argila, um monte de argila, assim, subiu numa estrutura, numa espécie de andaime, e soltava umas bolas de chumbo de diferentes alturas. Então ela soltava de diferentes alturas bolas de chumbo e via qual era a profundidade que essas bolas penetravam na terra, né, na argila. E a partir disso, ela conseguia determinar qual deveria ser a variação da energia. Então, quanto mais alto, mais fundo penetrava. Ela sabia calcular através da cinemática escalar, que vocês já sabem também, usando a equação de Torricelli, né? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Ela conseguia calcular qual deveria ser a velocidade final aqui no trajeto. Essa velocidade final baseada no ΔS, que é a altura, e a aceleração era a gravidade. Aliás, é bom vocês lembrarem dessa fórmula, porque nós vamos usá-la na próxima página, tá? Então, ela sabia a velocidade terminal das esferas de chumbo que ela soltava, e ela media qual era a profundidade aqui que as esferas penetravam na argila. Com base nisso, ela conseguia determinar qual deveria ser a variação de energia. E ela percebeu que a energia não aumentava proporcionalmente à velocidade, como Newton tinha previsto, desse jeito, mas que aumentava proporcionalmente ao quadrado da velocidade. E essa correção, feita pela Marquise Emilie du Châtelet, é a utilizada até hoje para calcular a energia cinética de um objeto. Então, isso aqui é a energia cinética. Tá? Por que eu apresentei essas duas coisas? Claro, um exemplo. Então, vamos supor agora que nós temos um projétil qualquer, tá? Vou considerar um passarinho. Eu não sou muito bom em desenhar, mas imaginem que isso é um passarinho voando. Tá, imaginem um passarinho voando a uma velocidade de 20 metros por segundo. E vamos supor que esse passarinho pese cerca de 30 gramas. Qual deve ser a energia cinética que esse passarinho tem? Então, a energia cinética do passarinho é igual à massa dele. Vamos utilizar o sistema internacional, tá bom? Então, 30 gramas equivale a 0,03 quilogramas.
vezes a velocidade ao quadrado. Então, a fórmula que nós temos é mv ao quadrado sobre 2. A velocidade já está no sistema internacional, 20 metros por segundo, ao quadrado é igual a 400 metros ao quadrado por segundo ao quadrado, dividido por 2. Agora, nos resta fazer essa conta, que é igual a 6 joules, que é a unidade no sistema internacional da energia. Vamos analisar se faz sentido também utilizar essa grandeza aqui, o joule. Na verdade, a pronúncia correta é joule. Bom, vamos olhar para a fórmula da energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, e pensar em quais devem ser as dimensões disso. Então, a dimensão da energia cinética é igual. Ela vai ser mv ao quadrado sobre 2. 2 não tem dimensão, é um número. Então, aqui nós colocamos a dimensão da massa, que é quilograma, e a velocidade ao quadrado. A velocidade nós sabemos que é metro por segundo, isso ao quadrado. Então, nós temos como unidade padrão para a energia, quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, essa é a unidade no Sistema Internacional da Energia Cinética. E se vocês repararem, ela é exatamente a mesma unidade do trabalho. Então, o trabalho e a energia cinética possuem a mesma unidade, que é o joule. Isso nos leva a algumas coisas curiosas e nós vamos entender essa relação agora. Então, o que eu apresento para vocês, agora nessa página, é o teorema do trabalho e energia cinética. Então, teorema do trabalho e da energia cinética. Vamos lá. Teorema do trabalho e energia cinética, bom, como o nome diz, ele é um teorema, o que significa que nós devemos prová-lo matematicamente. E é um exercício bastante simples esse. Eu vou pular alguns passos que eu já dei para vocês em outras aulas, que é basicamente a dedução da equação de Torricelli, que é aquela que eu pedi para vocês se lembrarem. Essa aqui, bem no cantinho. Então, nós vamos utilizar ela. A equação de Torricelli nos diz que a velocidade final de um objeto ao quadrado é igual à velocidade inicial do objeto ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, ΔS, certo? De forma bastante simples, nós podemos manipular essa equação da seguinte forma. Já que isso aqui é verdade, então eu posso subtrair essas velocidades ao quadrado. Eu tenho aqui velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração vezes ΔS, certo? Bom, uma coisa importante de se observar é que essa aceleração aqui, ela é a aceleração paralela ao movimento, paralela ao sentido do movimento, que significa que se nós temos um movimento retilíneo, a aceleração está nesse sentido também. Então, essa aceleração é a aceleração em x, certo? Bom, dado esse disclaimer, agora nós podemos manipular um pouco mais a conta e passar esse 2 dividindo isso aqui tudo. Então, a gente fica com a seguinte expressão. Então, velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 é igual a aceleração vezes ΔS, certo? O que eu posso fazer agora é multiplicar os dois lados pela massa. Então, eu fico com o seguinte, a massa vezes isso, massa vezes aquilo, eu ainda mantenho a minha igualdade. Afinal de contas, eu estou multiplicando os dois lados da igualdade pelo mesmo número, certo? Fazendo a distributiva aqui dentro, eu posso escrever isso da seguinte forma. Massa vezes velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2, é igual a massa vezes aceleração vezes o ΔS. Agora, o que nós devemos observar de importante aqui é que isso é exatamente a fórmula da energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Mas aqui nós temos a velocidade final, e nesse outro lado nós temos a velocidade inicial. Sendo assim, eu posso reescrever isso como sendo a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Portanto, isso é igual a uma variação da energia cinética.
Então, a variação da energia cinética é igual a massa vezes a aceleração vezes o ΔS. Por outro lado, nós podemos observar que massa vezes a aceleração da segunda lei de Newton é igual a força. Então, nós temos que a variação da energia cinética é igual a força vezes o deslocamento, F vezes ΔS. Lembrando que aqui eu estou observando a força no eixo X. Eu estou observando uma componente horizontal da força. Logo, esse é o trabalho da minha força F. Sendo assim, o que o teorema da energia cinética, o teorema do trabalho da energia cinética nos diz que o trabalho de uma força é igual à variação da energia cinética, quando nós temos apenas essa força atuando e ela é paralela ao nosso movimento, não necessariamente paralela ao nosso movimento, mas se nós temos um movimento em que uma força atua, então o trabalho dessa força é igual à variação da energia cinética do nosso movimento. E essa é a parte teórica da aula de hoje, essas são as anotações, eu vou deixá-las disponíveis para vocês. Por hoje é só.